Hoje vamos falar de emaranhamentos familiares e como eles nos influenciam a nossa vida. Olá, bem-vindo ao Lado B, o Lado Bom da Vida. Este é o podcast dos terapeutas de sucesso. Eu sou a Catarina Rodrigues Batista e este é o meu Lado B, dedicado especialmente a ti que és ou que queres ser um terapeuta de sucesso. Semanalmente, vou partilhar contigo dicas, reflexões e estratégias que te podem ajudar a dares um salto quântico na tua vida e a tornar-te um terapeuta de sucesso. É curioso que existem alguns temas que me dão uma certa dor de barriga. E falar de emaranhamentos sistémicos é um deles. É muito curioso nós percebermos que de forma invisível e às vezes até de um modo muito imperceptível a nossa vida pode estar influenciada de forma positiva ou negativa por aquilo que os nossos antepassados viveram. E existem algumas pesquisas, inclusive, que apontam, por exemplo, que cerca de 60% dos casos de alcoolismo vêm de um fator genético e hereditário. Claro que, segundo uma visão sistémica, as questões de adições vêm muito da procura pelo pai. Mas estes dados também são a evidência clara que, de facto, todos nós precisamos de encarar de frente estas influências que recebemos e ir lá desatar os nós quando estas influências são negativas para o amor fluir, e é por isso que hoje vamos falar de emaranhamentos familiares e desmistificar um bocadinho esta questão, este nome que de alguma maneira nos leva para um novelo que está todo ele enrolado e nós não encontramos a ponta. Então é exatamente isso que é um emaranhamento familiar. É nós, em lealdade a situações difíceis que um antepassado viveu, nós vamos nos identificar com ele. Esse antepassado, de alguma maneira, quer ser visto, quer ser reconhecido, pode ter sido excluído pela sua maneira de viver, pelos atos que praticou, e nós, por lealdade, uma lealdade inconsciente, uma lealdade cega, a nossa história vai se cruzar com a história desse antepassado. Então, nós, por essas lealdades, experimentamos doenças, experimentamos vícios, experimentamos problemas de relacionamentos, experimentamos problemas profissionais, influências emocionais, dificuldades de harmonizar relacionamentos entre pais e filhos. De alguma forma, todos nós estamos debaixo destas influências negativas que vêm dos nossos antepassados. E existem várias formas de emaranhamentos familiares. E eu queria-vos contar aqui uma história de um emaranhamento familiar que eu tomei consciência só depois da morte de um grande amigo meu, que ele morreu aos 58 anos, uma pessoa aparentemente saudável, espiritualizado, e que morre de uma forma rápida, por assim dizer. E no funeral dele, o que é que eu percebo? Que a esposa tinha morrido aos 58 anos e que a mãe tinha morrido aos 58 anos. E não há coincidências. Este tipo de sincronicidades leva-nos a estarmos alertas para este tipo de emaranhamentos familiares. Portanto, se na vossa família existem estas chamadas coincidências, é importante serem vistas para que estes padrões de repetição não aconteçam. Sobretudo, não aconteçam na morte. Então, é importante nós nos desidentificarmos dos nossos antepassados. E as formas de emaranhamentos familiares, uma delas é realmente a identificação, podem ser a triangulação, que consiste na utilização indevida de filhos por partes de um progenitor, e esta situação acontece em momentos de conflito entre os pais. O filho toma partido de um dos pais e então isto torna-se realmente aqui um emaranhamento,
Porquê? Porque o filho não está no seu lugar. Acontece, por exemplo, quando um dos progenitores quer colocar o outro progenitor de parte. E isto chama-se alienação parental. É uma forma de emaranhamento familiar. Então, se na vossa família isto já aconteceu, e eu tenho exatamente esta situação na minha família, é importante nós olharmos para o emaranhamento que está na sua origem. Outro tipo de emaranhamento é parentificação e consiste em fazer com que os filhos, dentro do sistema familiar, assumam um papel indevido. Um exemplo disso é quando, por exemplo, o pai morre e um filho ocupa o seu lugar, mesmo não tendo idade ou maturidade suficiente para assumir o lugar do pai dentro da família. Uma terceira forma é a identificação. E a identificação ocorre quando há um vazio no sistema familiar. Pode ocorrer por meio de falecimento, de um ente querido, por um abandono da família por parte do pai ou da mãe. E diante deste cenário, na tentativa de compensar o que está em desequilíbrio, algum membro daquele sistema passa a assumir características, comportamento da pessoa que saiu. E este fenómeno ocorre de forma inconsciente. Morre uma irmã e a irmã mais velha toma o lugar da mãe da família. Repetição, exatamente aquele emaranhamento que eu falei no início. É uma forma muito comum de emaranhamento, pois consiste no facto de um membro do sistema familiar repetir padrões destrutivos de algum dos seus antepassados. E por último, a substituição, que ocorre quando pessoas, consciente ou inconscientemente, sentem-se na necessidade de substituir algum antepassado no sofrimento e acabam por tomar o mesmo caminho de sofrimento e degradação. Por exemplo, tive num grupo uma senhora que estava a ser representada por alguém que aparentemente tinha faltas de memória. E ela dizia: esta é a minha mãe. E quando eu fui ver, a pessoa que já estava a representar é que estava com faltas de memória. Portanto, aquilo que eu percebi, e que ela também percebeu, é que ela estava, no fundo, a seguir por lealdade a mãe. E a mãe tinha seguido por lealdade à avó e estavam todas num processo de Alzheimer. Então, é importante nós identificarmos estes emaranhamentos e podermos, de alguma forma, nos libertar com amor destes emaranhamentos. E como é que nós podemos nos libertar destes emaranhamentos? Não adianta nós falarmos, não adianta nós dizermos qual é a solução. É importante a nossa alma, a alma da nossa família, perceber onde é que está a ponta do emaranhamento e nós, através das constelações familiares, apresentamos caminhos que permitem a qualquer pessoa conhecer esta ponta, encontrarmos esta ponta e desta forma ser possível encarar com todo o respeito, com toda a atenção, os acontecimentos do passado que estiveram na origem deste emaranhamento, restabelecer a harmonia, desenvolver a aceitação e, por meio de um atendimento individual ou em grupo, podermos então desatar os nós deste emaranhamento e deixar o amor fluir na nossa vida de forma a termos uma vida mais harmoniosa e mais feliz. Se te identificastes com algum destas formas de emaranhamentos, eu estou ao teu dispor para fazer o atendimento de forma individual ou coletiva e te ajudar a encontrares a ponta do teu novelo e desta forma resolveres os teus processos de emaranhamento familiar. Os meus contactos estão na descrição deste podcast. E assim chegamos ao fim deste episódio. Gratidão por estares a ouvir-me. O lado B não seria o mesmo sem ti. Se gostaste deste episódio, partilha com outros terapeutas, amigos e familiares. Podes deixar ideias ou sugestões de temas para novos episódios através do e-mail geral@catarinacosta.com.
catarinabaptista.com. Vou adorar gravar para ti. Se estás no Spotify, podes seguir-me. E caso me ouças no Apple Podcast, classifica este episódio com 5 estrelas e deixa o teu comentário. Aproveita para viveres o teu lado B, o lado bom da vida. E nós voltamos a estar juntos na próxima sexta-feira.